Pesquisas indicam que o público que ouve um sermão na igreja é constituído em sua maioria de mulheres. Isso significa que a diferença entre os sexos deve influenciar o modo como o pregador elabora sua mensagem. E a minha missão no vídeo de hoje não é fácil. Se inscreve aí no meu canal, deixa seu like. Como as mulheres ouvem o sermão? Existem diferenças na forma como homens e mulheres se comunicam e se relacionam. Para saber mais sobre isso, compre o livro Amor e Respeito. Vai aparecer aqui em algum lado da tela. Se você for casada, você sabe das batalhas nas comunicações entre você e seu cônjuge, né, irmã? É sabido de todos que homens e mulheres não se comunicam da mesma forma. Os estilos diferentes de comunicação entre homens e mulheres são perceptíveis. E essas diferenças também levantam uma questão para aqueles que pregam. Existe uma diferença na forma de comunicação entre os ouvintes. E isso pode criar um conflito quando uma mulher no banco da igreja ouve um homem no púlpito. Ou será que o pregador não precisa se preocupar com as distinções entre os sexos? Pesquisas indicam que o público que ouve um sermão na igreja é constituído em sua maioria de mulheres. Isso significa que a diferença entre os sexos deve influenciar o modo como o pregador elabora sua mensagem. Há quem argumente que a palavra é a palavra e não precisa ser aplicada de forma diferente para homens e mulheres. Até certo ponto eu concordo. Saber que Deus não mente é um princípio que se aplica independentemente do sexo, idade, cultura ou qualquer outra particularidade. Porém, há ocasiões em que é bom fazer a aplicação ou estruturar o sermão de forma específica ao coração das mulheres. Tem um livro chamado Você Simplesmente Não Me Entende. A autora afirma um faz de conta, onde homens e mulheres são iguais. E deixa claro que isso prejudica as mulheres, pois o modo como elas são tratadas se baseia em normas aplicáveis aos homens. Também prejudica os homens que com boas intenções falam às mulheres como se elas fossem homens. E depois ficam perplexos porque suas palavras não geram nelas o efeito que eles esperam. Eu gravei esse vídeo aqui por alguns motivos. E o primeiro é que é preciso se comunicar bem com os ouvintes do sexo feminino. Existem pregações que nunca são dirigidos às mulheres. E muitos de nós pensamos que elas já estão na igreja há tanto tempo suficiente para saber como traduzir sermões para elas mesmas. Pelo tempo de crente, já são capazes de ouvir a mensagem, adaptar a aplicação à sua vida sem nenhuma dificuldade. Mas eu acredito que há momentos em que elas desejam ver o pregador, pelo menos reconhecer a presença delas. Isso pode ser proveitoso, falar diretamente a elas. Isto não significa que você deve começar a sua pregação cumprimentando todos e todas, não precisa. O todos envolve o público inteiro, isso é um erro. Mas quando você diz que saúda a todos, as mulheres já estão inclusas. Mas é interessante elas ouvirem algo da parte de Deus, da sua grandeza, pois como mulheres, às vezes elas se sentem impotentes. Muitas delas pensam que a vida é uma rotina desprovida de qualquer coisa extraordinária. Precisam saber, ei mulher, Deus ama a sua alma. Querem perceber que a instrução divina também é para elas. A maioria das mulheres querem ouvir sobre o amor de Deus, o valor que elas têm nele e sobre como as escrituras se aplicam à vida delas. O que H disse em Gênesis 16:13? Tu és aquele que me vê. Como H, as mulheres também desejam reconhecimento, compreensão. Às vezes é necessário o pregador falar as necessidades delas ou necessidades mais profundas da vida e do coração de uma mulher. Os líderes da igreja, o pastor de uma igreja, precisa se esforçar para saber que, quem sabe, através da sua esposa, o que se passa na vida das mulheres que frequentam a sua igreja. Conhecer de fato o que as influenciam e o modo como elas recebem a mensagem, como elas filtram aquilo que elas escutam. Existem situações do contexto de mulheres que o modo de ouvir a mensagem vai afetá-las. Isso pode nos ajudar a conquistar um público maior da igreja. Alguns pregadores precisam respeitar seus ouvintes. E esse é o segundo motivo pelo qual eu fiz esse vídeo. Algumas mulheres
que entram pelas portas das nossas igrejas são mais instruídas do que nunca. Em nenhum momento anterior à história, as mulheres tiveram tanto acesso ao ensino superior. Nosso tempo deixa claro como que as mulheres tiveram tanto acesso ao ensino superior. Os pregadores precisam respeitar o intelecto das mulheres. Elas percebem o tom em sua voz quando você se dirige a elas de forma indecente ou simplista. Elas estão no mercado de trabalho, ocupando em muitos ambientes os mesmos cargos ou cargos do nível de seus colegas do sexo oposto. Dão aula no ensino fundamental, médio e superior. Exercem funções influentes nas comunidades. Se elas são capazes de compreender as questões científicas mais complexas do nosso tempo, não deveríamos também estimular o intelecto delas com instruções teológicas? Elas querem ser desafiadas a contemplarem com reverência a natureza complexa de Deus. Sem dúvida, essas mulheres desejam que falemos aos corações delas, mas não podemos esquecer de que elas também possuem cérebro. Se reservarmos os ensinamentos teológicos mais difíceis apenas para os homens da congregação ou discutir questões canônicas complexas mais diretamente com eles fora do público ali geral da igreja, as mulheres poderão concluir que nós não as consideramos interessadas ou capazes de entender tais verdades. A esposa de um pastor reclamou que um outro pastor conversava com o marido dela e com ela sobre a família dele. Enquanto ele falava sobre a família, ele estava incluindo a esposa do pastor em seus comentários. Mas quando ele começou a falar de uma questão teológica sobre a qual ela estava refletindo ali, relacionado já ao tema que eles estavam discutindo, e ela também já tinha dado aula sobre aquilo no seminário, ele passou a seguir o seu olhar, a sua voz apenas ao marido dela e mudou-se de posição, desviando-se dela, e tocava apenas no ombro do homem, se afastando dela, mostrando que estava mais interessado na questão teológica com ele e não com ela. Ela, sendo uma professora, ficaria feliz em conversar com ele sobre o assunto teológico, mas ela ficou aguardando ser incluída na discussão e se sentiu excluída. Quando eu pego um relatório dos meus livros e vejo que elas são as que mais compram meus livros e as que mais anotam minhas pregações, essas mulheres estão clamando: ensina-me. Elas desejam receber conteúdo teológico. Eu estive pregando numa aldeia indígena onde mulheres são proibidas de estudar fora da aldeia. Lá na aldeia, enquanto eu pregava e um dos líderes traduzia, o maior público para me ouvir era o público feminino, principalmente entre as crianças. Os pregadores fariam bem em participar ocasionalmente de grupos de estudos bíblicos entre as mulheres para ouvir o que elas estão aprendendo e o que desperta o interesse delas. Existe no coração o interesse delas. Existe no coração dessas mulheres o seguinte clamor: ensinem-nos. E elas estão clamando por nossa ajuda. Existem muitas mulheres que entram na igreja que são mães e esposas. É comum os pregadores tentarem se identificarem com as mulheres por meio de ilustrações que envolvem os papéis de mãe, esposa e dona de casa. É um bom começo, mas não é a única situação de vida e talvez nem a mais comum das mulheres em sua igreja. Ser esposa, mãe, são aspectos importantes e, para mim, os maiores para muitas mulheres. Mas não todas se limitam a serem mães e esposas. A maioria delas trabalham, quase metade delas estão em um período integral fora de suas casas. Já ouvi pastores falarem que a vocação mais elevada da mulher consiste em ser esposa e mãe. Com certeza, essas são as vocações elevadas, mas não são as únicas vocações das mulheres. A vocação suprema está em ser temente a Deus em qualquer circunstância da vida. Há muitos exemplos bíblicos e maravilhosos de mulheres e esposas que foram usadas por Deus, como Noemi, Ana, a mulher virtuosa de Provérbios 31. O modo como Deus as usou para instruir, inspira as mulheres atuais a serem mães e esposas de que as famílias tanto precisam hoje.
Eu preciso observar que algumas estão arrumando a mesa e preparando o café, o almoço e o jantar. Outras estão trazendo para dentro de casa o café, o almoço e o jantar. Essas talvez estejam fazendo as duas coisas, trazendo para dentro de casa e arrumando a mesa. No Novo Testamento, influentes mulheres de negócios sustentaram o ministério de Jesus e de Paulo com recursos próprios. Eram mulheres inteligentes, cuja vida até hoje nos fornece excelentes exemplos. Elas se sentem encorajadas quando nos ouvem pregar sobre outras mulheres das Escrituras, mostrando como Deus usou a vida delas de várias maneiras. Um outro motivo, o problema do abuso. Não é preciso procurar muito para encontrar mulheres que sofrem abuso nas mãos de homens. Wayne Grudem, autor que defende a complementaridade dos papéis de homens e mulheres, afirma que em mais culturas do que se imagina, ao longo da maior parte da história, o desvio mais sério dos padrões bíblicos para homens e mulheres não é o feminismo, mas sim o machismo cruel e opressor. Pode-se dizer o mesmo de muitas igrejas. Muitas vezes, as mulheres sofrem dificuldade e opressão por causa de homens que as dominam intelectualmente, fisicamente, sexualmente, economicamente e emocionalmente. Por todo o mundo, elas constituem a maioria dos pobres negligenciados, abusados e esquecidos. E os filhos delas sofrem junto com elas. O abuso físico faz parte da realidade de muitas mulheres. Ao redor do mundo, pelo menos uma dentre 3 já foi espancada, obrigada a fazer sexo e outras formas de abuso em algum momento da vida. Em grande parte dos casos, o abusador é membro da família ou um conhecido. Os problemas econômicos são mais sérios entre as mulheres. A maioria delas não são sustentadas por homens, e a incapacidade de sustentar a família financeiramente constitui um problema mais sério ainda para muitas mulheres. E há mais mulheres responsáveis pelo sustento da família em muitos ambientes do que os homens. A igreja ensina que os homens devem ser protetores e autoridade. No entanto, é nas mãos de homens que algumas delas estão sofrendo desprezo, sofrimento e trauma. Pastores, pregadores, precisam estar cientes de que as mulheres da sua congregação podem se sentir inseguras mesmo quando não tem nada a temer. Autores sobre o perfil feminino afirmam que pode acontecer de uma mulher se sentir dominada mesmo quando não haja nenhuma intenção de dominar. O papel do pastor, como aquele que detém e fornece informação, cria um contexto em que as mulheres vítimas de abuso podem se sentir mais vulneráveis. As mulheres que chegam na sua igreja vindas de um contexto dos abusos ocorridos em sua adolescência ou juventude se sentem mais ameaçadas pelo poder do púlpito. Pregadores que ensinem com autoridade, mesmo quando não há intenção de exercer poder, pode estar ameaçando ou fazer com que elas se sintam ameaçadas. Porque elas já foram vítimas de abusos lá atrás e pode enxergar alguns pregadores como se fossem um abusador em potencial. Eu já li em comentários de mulheres me criticando nas redes sociais da minha esposa, me criticando. E quando elas conversaram com a minha esposa, elas deixaram claro que já sofreram com seus pais, com seus irmãos mais velhos, com maridos. E quando veem um pregador pregando com autoridade, elas querem comparar com os abusadores. Precisamos ser pregadores que temem a Deus. E também precisamos refletir o caráter divino para as mulheres. Mulheres que muitas delas sofreram abusos podem se retrair diante de sua autoridade. Pode ser que saia da igreja e nunca mais volte. Por outro lado, pode vir a conferir mais autoridade ao pastor, além do que seja a intenção de Deus. Elas podem reagir às suas palavras com um apego desproporcional, uma submissão indevida.
Para a mulher acostumada a se ver cercada de dificuldades, é um grande desafio se desvencilhar de abusos e viver com liberdade. Um dos objetivos fundamentais da pregação é dar aos ouvintes a capacidade de incorporar o conteúdo das Escrituras. Solucionar a vida dessas pessoas com a Bíblia aberta, fazendo com que elas se sintam dentro do texto. E se parece que as mulheres não são capazes de agirem conforme aquilo que elas escutam, de modo nenhum elas vão valorizar aquela pregação e sentir que Deus falou com elas. Então, às vezes, é simples você dizer: meu irmão, minha irmã, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Trazê-las para dentro do seu sermão pode acender uma luz na mente delas, que vai iluminar a caminhada delas no pós-culto. E nós veremos a glória de Deus se manifestar na vida dessas mulheres. Quando o pecado entrou no mundo, Deus falou diretamente com Eva e deu a ela uma mensagem de esperança. A partir dali, devido à desobediência de Eva, as mulheres foram sempre desprezadas em muitas culturas. E o que Jesus faz? Nasce de uma mulher, é sustentado financeiramente pelo ministério das mulheres, e quando ele ressuscita, ele se manifesta primariamente a uma mulher. Que as vejamos como também imagem e semelhança de Deus. O meu conselho aqui como pregador é: pregue ao coração das mulheres e deixa Jesus fazer as coisas mais complexas.